Após ser abandonado por sua atual namorada, um jovem garoto decide alugar uma namorada temporariamente para acabar com sua solidão. Porém, eles acabam entrando em algumas situações um tanto quanto indesejáveis, e agora precisam fingir serem namorados até quando estavam apenas aproveitando o dia. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a história do anime Kanojo Okarishimasu, lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Começamos com o jovem Kinoshita Kazuya tomando um fora da sua namorada, e logo ele decide alugar uma namorada temporária em um aplicativo que fazia esse serviço. No dia seguinte, vemos uma linda garota chamada Mizuhara Chizuru encontrando com ele, e durante sua conversa na cafeteria, ele estava completamente encantado com ela, e logo ela pede pelo adiantamento de seu pagamento. Após as formalidades resolvidas, eles finalmente começam seu passeio de verdade, até que no final do dia, ela segura sua mão e o coração fraco do prota fica abalado após isso. Mais tarde naquela noite, ele decide pesquisar um pouco sobre ela, e percebe que ela tinha feito a mesma coisa com vários caras além dele, ficando completamente frustrado e acaba deixando uma avaliação negativa para ela. Ele então aluga ela por mais um dia, para tentar desabafar um pouco, e acaba sendo um completo tapado com ela, desabafando as frustrações que ele sentia de sua ex, com Mizuhara, até que ela percebe e puxa ele de canto, dando uma completa encarcada nele por causa da palhaçada que ele tinha feito anteriormente, já que ele estava confundindo as coisas por ali. Após isso, ele recebe uma ligação de que sua avó havia sido internada no hospital, e ele sai dali às pressas para poder visitá-la. No hospital, Mizuhara tinha seguido ele também, e seus pais, ao pensar que era a namorada dele, logo pensam que era impossível para ele arranjar uma garota tão linda como ela. E ele então diz que ela era sim, sua namorada, e ela entra no papel também, e logo sua avó começa a ficar tão empolgada que acabou falando algumas coisas, deixando Kazuya completamente sem reação. Quando seus pais saíram, sua avó pergunta se eles já tinham feito algumas brincadeirinhas educativas, se é que vocês me entendem. Mizuhara então diz que estava esperando para ter a aprovação dela primeiro, e ela diz que eles poderiam mandar ver. Após isso, ela decide chamar as outras senhoras que estavam por ali para verem a namorada de seu neto, e descobrimos que a avó de Mizuhara também estava internada naquele hospital, e ela não poderia descobrir sobre seu serviço de namorada de aluguel. Ao tentarem se esconder, eles acabariam em uma situação que deixaria qualquer um em bons e maus lençóis ao mesmo tempo, senhores. Uma situação bem delicada, eu diria, até que em certo momento o dragão dele acabou despertando de seu sono profundo, piorando um pouco mais a situação entre eles ali. Sua avó então entra no quarto e pergunta se viram algum casal por ali, e após isso o prota tenta se aproximar mais dela, e acaba sendo tirado dali da pior maneira possível, até que a avó de Mizuhara acaba encontrando com sua neta, e as outras senhoras acabam chegando depois disso também. Durante a conversa das senhoras, elas não viam a hora de que seus netos se casassem para que elas fossem da mesma família. Mais tarde, ele pede desculpas para ela, e ela decide apenas dizer às suas avós que eles tinham terminado. Após isso, o prota começa a explicar a história de sua família, e também de sua ex-namorada. Quando finalizaram a conversa deles, ela acaba dando um baita tapa na face dele por causa do que ele tinha dito por último, e dá uma bronca nele após isso também. Ele então pede desculpas e a agradece, e ela diz que ele pode contatá-la novamente se ele quiser. Ao se despedirem, ele pensa que jamais encontraria com ela novamente, e na faculdade que ele estudava, ele acaba encontrando com alguns amigos, e Mizuhara aparece em seguida na sua frente também, já que ela estudava ali. Logo ela disfarça e sai dali como se nada tivesse acontecido entre eles. Já dentro da faculdade, ela puxa ele para uma sala e diz para ele não contar nada do que aconteceu a ninguém, e como se não bastasse estudar na mesma faculdade, eles eram vizinhos também. Mais tarde, sua avó acaba ligando para ele do hospital, e ela diz que logo iria fazer uma visita a ele, e pede para que ele chamasse Mizuhara para que ela pudesse vê-la. Ele então começa a ficar desesperado pensando no que faria, e acaba pedindo para que ela fingisse ser sua namorada novamente, nem que fosse por uma hora, mas ela acaba rejeitando no final. Sua avó então acaba chegando, e o prota acaba disfarçando para chamar Mizuhara novamente, mas fracassou mais uma vez. Ele então decide contar à sua avó o que aconteceu, e Mizuhara acaba ouvindo a conversa deles. De volta à conversa entre ele e sua avó, ela estava até preocupada com ele em sua infância no passado, já que ele só levava garotos para casa, e diz que jamais ficaria com raiva de uma garota que conseguiu gostar dele, nem que seja por pouco tempo. E em seguida, Mizuhara acaba chegando com algo para que eles pudessem comer, e sua avó acaba ficando completamente encantada com a divina Mizuhara, e digamos que eu também. Ao se despedirem, ela acaba entregando uma quantia em dinheiro a ele, dizendo que alugaria ela na semana seguinte, e ela decide acompanhar ele todas as quarta-feiras que ele fosse visitar sua avó no hospital. Na faculdade, ele acaba esbarrando com sua ex-namorada, Mami, mas ele fica meio sem reação, e no corredor da faculdade vemos as amigas de Mami falando sobre o prota, e ela lança um olhar um tanto quanto assustador a elas. Após uns dias, Mizuhara encontra com Kazuya para visitar a sua avó novamente no hospital, e ao saírem de lá, ela segura a mão dele,
ele, e seus amigos chegam em seguida encontrando com eles, ficando perplexos por não existir possibilidades de ele estar com uma garota de alto escalão como a Mizuhara, e sinceramente por enquanto eu tenho que concordar também. E logo ele diz que ela era sua namorada, e mais uma mentira começa a se formar. Seus amigos então perguntam se eles tinham feito brincadeiras educativas a ele, mas ele diz que ainda não. Não demora para que eles convidassem eles para beber, mas o prota é tão tapado que não sabe rejeitar a proposta deles. E chegando no local, eles encontram com a ex de Kazuya por lá. Logo o clima estava bem pesado por ali, e Mami acaba dizendo que já tinha superado o prota, para que eles pudessem quebrar aquele clima pesado que estava. Após um tempo, o prota decide sair para aliviar as suas necessidades, e ao retornar, ele encontra com Mami conversando com Mizuhara, e sua ex acaba falando algumas coisas péssimas sobre ele para sua atual namorada, nos mostrando que a personalidade dela era a pior de todas, e ela não passava de uma garota mal amada que gostava de ver a infelicidade dos outros. E Mizuhara, ao ouvir aquilo, acaba se alterando e colocando ela no seu devido lugar. E como o prota ainda não tinha atitude de Alpha Sigma e não passava de gado da sua ex, ele acabou ficando quieto, e Mizuhara sai do local. Saindo dali, ele acaba encontrando com Mami novamente, e ela então acaba chamando ele para ir em sua casa, mas logo cancela, mentindo que seu irmão estaria por lá, e o prota acaba pensando que tinha dado bom para ele, e em seguida ele bota para fora tudo que ele tinha bebido. Depois de ela ter ajudado ele a se recuperar um pouco, ela começou a falar mal de Mizuhara, e digamos que finalmente ele decide tomar uma atitude de homem de verdade e acaba defendendo sua namorada de aluguel como deveria ter feito, e logo ele sai dali para se encontrar e se desculpar com Mizuhara. Ao chegar em sua casa, ela acaba chegando em seguida, e ele pede desculpas por tudo que tinha acontecido e pela forma que ele agiu, e ela acaba confortando ele, aceitando as suas desculpas e dizendo que ele poderia continuar com o aluguel se ele quisesse. No dia seguinte, vemos Kazuya e seus amigos indo para a praia, e infelizmente sua ex-namorada também estava por lá. Seu amigo então pergunta se não deu realmente para Mizuhara ir com eles, e logo ele diz para o prota respeitar a sua namorada, mesmo que ele gostasse bastante da sua ex ainda. No hotel, Mami estava escrevendo para si mesma algumas coisas pesadas sobre Kazuya e sua namorada, e logo vemos Mizuhara e suas amigas se preparando para sair. Na praia, Mami acaba fingindo que sentia muito pelo dia que eles saíram, e o gado acaba caindo na lábia dela. Ela então começa a falar de seu passado com ele, e logo diz que ele e sua namorada estavam bem apaixonados. Mas ele então começa a explicar seu relacionamento, e logo é interrompido em seguida quando vê Mizuhara na praia com suas amigas, mas ninguém reconhece ela somente por ela estar usando óculos. Em seguida, sua ex queria saber o que ele iria falar sobre seu relacionamento, mas ele disfarça. Ao ir comprar bebidas, Mizuhara acaba chegando no local em que ele estava, e ele logo puxa ela para dentro. Após conversarem um pouco, ele diz que as coisas até estão indo bem com sua ex, e diz que estava se perguntando se ela se importaria se ele voltasse com ela, mas logo em seguida tomou uma bronca, já que ele tinha confundido as coisas quando ela foi gentil com ele. Após isso, Mami acaba chegando em seguida onde ele estava, e após isso Mizuhara sai dali também, dando um baile em sua ex, tanto em aparência quanto em caráter, e seus amigos chegam em seguida, já que tinham que comprar mais algumas coisas, e digamos que as mentiras que o prota contava estavam aumentando cada vez mais. Isso é um gado sem atitude. Novamente, a toxicidade em pessoa estava falando mal para si mesma sobre a namorada de Kazuya, e vemos então Mizuhara com o prota, dizendo que iria embora, e logo a tóxica chega chamando eles para tomarem algo juntos. E senhores, o gado começa a inventar mais algumas mentiras, piorando ainda mais a situação para eles. Quando ele estava na água, percebe que alguns caras estavam de olho na divina Mizuhara. Mami então pede para ele ajudá-la a procurar por uma pulseira que ela tinha perdido em um local escondido, e após um tempo ela acaba beijando ele, enquanto Mizuhara estava fazendo o papel de namorada perfeita do gado. Vemos então uma cena do passado, quando Kazuya conheceu Mami, e quando ele pediu para namorar com ela também, mostrando assim uma parte da vida de casal deles. Ela aparentemente era a namorada perfeita para ele, mas sabemos quem ela é de verdade. Ao finalizar a palhaçada, Mami pede para que ele esquecesse o que aconteceu ali, e de volta aos amigos dele percebemos que Mizuhara possivelmente estava resfriada. Em seguida, vemos o gado conversar com sua avó no telefone, e ela diz que receberia alta em breve do hospital, e gostaria de ver mais vezes a sua namorada se possível. Enquanto eles estavam conversando na mesa, o gado, que não servia para nada até aquele momento, diz que ele e Mizuhara estavam pensando em se separar em breve, e ela acaba consentindo com a resposta dele. Mas finalmente seu amigo, que era Alpha Sigma de verdade, dá um belo de um soco no gado, e sinceramente eu acho que isso ainda foi muito pouco para o que ele merece. Eles então começam a brigar, já que o gado estava deixando seu dragão mandar em sua vida, ao invés de pensar com a cabeça de verdade. E seu amigo manda a verdade a ele, dizendo que se ele não trata bem nem a garota que escolheu ele, ele não valia de nada. E o gado começa a falar o quanto sofreu quando sua ex largou ele. E mano, esse cara que bateu no prota merece meu respeito, cara. Logo Mizuhara decide sair dali para ir embora, e o prota decide sair
também. Ela então diz que ele tinha mandado muito bem, já que eles não faziam ideia da situação em que eles dois estavam, e logo eles acabariam com o namoro de mentira, já que sua avó receberia alta em breve. E o Prota decide pedir desculpas pela vergonha que ele passou em sua frente, mas a Divina acaba elogiando ele por sua atitude, e finalmente eles se despedem um do outro. Em seguida, vemos que o amigo do Prota, que se chamava Kibe, chama ela para poder conversar um pouco. Enquanto o Gado tentava pedir um táxi, ele acaba encontrando com seu amigo falando com Mizuhara na beira da praia, e decide se esconder para ouvir a conversa deles. Kibe então começa a contar sobre a história do passado de seu amigo, e no final ele pede para que ela desse mais uma chance a ele, já que ele tinha um bom coração e era uma boa pessoa no fundo, apesar das atitudes de gado que ele tinha, e entrega 2 tickets para uma balsa, para que eles pudessem aproveitar a noite. E Kazuya logo é descoberto, e pede desculpas por ter batido em seu amigo naquela hora. Após ficarem sozinhos, ela entrega o ticket dele a ele, e enquanto estavam na balsa, vemos que ela estava passando mal, possivelmente por causa da gripe que ela tinha pego, e aconselha ao Prota de que se ele quer alguma coisa, ele tem que ir com tudo para conseguir, e em seguida ela decide entrar para poder descansar um pouco. Após isso, ele recebe uma ligação de Mami, que queria encontrá-lo na piscina do hotel, e vemos que Mizuhara tinha piorado um pouco, e ao tentar sair para respirar um pouco, ela acabou caindo da balsa, e quando Kazuya ouviu a descrição da garota que tinha caído, ele percebe que foi Mizuhara, e naquele momento o Gado tomou uma atitude de Alpha Sigma finalmente e decide pular para salvá-la sem pensar 2 vezes. Continuamos com o Gado do Prota finalmente salvando Mizuhara de se afogar após cair da balsa. Após isso, vemos ela em um local seguro, que logo avista o Prota apagado no chão e percebe que ele não estava respirando. Ela então tenta fazer os primeiros socorros e se lembra do que as pessoas falaram do Prota para ela, mas ainda assim não funciona, e decide ir um pouco mais além e fazer respiração boca a boca, até que consegue reanimá-lo. Em seguida ela pede desculpas por fazer ele salvá-la, e após isso a guarda costeira chega para resgatá-los. De volta a um local seguro, o Prota decide agradecê-la dessa vez. No hospital vemos Mizuhara se lembrando do que ele tinha feito por ela, ficando toda vermelha depois disso. Meus senhores e minhas damas, eu acredito que agora ela já começou a sentir algo pelo Gado. Quando o Prota sai do hospital, seus amigos o recebem, e quando ele tenta falar com a Megera, ela o ignora. Mano, quando o cara é gado profissional, é difícil deixar de ser, véi. Quando seu amigo deixa em sua casa, ele diz que ele arriscou a vida dele por ela. E se isso não era amor, era o que então? Eu respondo, atitude Alpha Sigma. Não demora para que Mizuhara chegasse, e ele agradece mais uma vez. Em sua residência, ele recebe algumas fotos do passeio, e decide trabalhar um pouco após isso, se é que você me entende. Porém, em seus pensamentos, Mizuhara começou a aparecer com intervalos maiores, e após terminar seu trabalho braçal, ele percebe que na verdade estava apaixonado pela Divina Dama. Na faculdade, ele encontra com ela, mas ela sai dali rapidamente, e o Prota fica se perguntando o porquê de ele ter agido daquela maneira. Mais tarde, vemos o Prota e sua família indo até algumas fontes termais, e após chegarem lá, a avó de Mizuhara estava por ali também, e o Gado começa a se perguntar se sua namorada de aluguel também estaria por ali, e sua avó dá a chave de seu quarto para ele, e vemos que as senhoras estavam aprontando para cima dos dois. Chegando em seu quarto, ele acaba encontrando com a Divina Dama, e ambos ficam constrangidos após isso. Ela então sai dali decidida a dar uma bronca em suas avós, e após tentar fazer o que ela tinha dito que faria, ela diz que eles ainda não tinham feito aquilo, então seria difícil estarem no mesmo quarto, e suas avós simplesmente dizem para que eles mandassem ver. Em seu quarto, o Gado começa a admirar a vista de Mizuhara em sua frente, e ela decide aproveitar ao máximo a sua viagem, e também estava decidida a acabar com a atuação deles naquele momento. No banho, Mizuhara encontra com a avó do Gado, e elas tomam banho juntas em seguida, mas após ouvir o quão importante aquela viagem era para a avó dele, ela decide abrir mão de contar a verdade a ela. Em seu quarto, ela e o Prota fazem um brinde, e ele decide sair dali para dormir em outro local. Porém, ela acaba aceitando que ele dormisse no mesmo quarto que ela, e o coração dele acaba ficando acelerado demais, tanto que ele imaginou algumas coisas sobre ela, e acaba tomando uma voadora em seu estômago, e ela logo diz em seguida que se ele tentasse alguma coisa, ela o denunciaria. Finalmente eles foram dormir, mas o Gado não parava de pensar nela, e ele então tenta dialogar, mas ela não responde, e após isso ele começa a desabafar um pouco mais, perguntando se eles poderiam permanecer com a farsa por um tempo, até resolver seus problemas, e finalmente percebemos que ela na verdade estava acordada, e aceita a oferta dele, talvez por piedade. Alguns dias depois, eles falam a seus amigos que desistiram de se separar, e vemos que a Megera não gostou nada da atual decisão deles. Depois disso, vemos a Divina Dama dar um esporro no Prota, dizendo que nada mudaria sobre o seu trabalho, e ela percebe que o celular dele tinha se quebrado após ele pular para salvá-la. Saindo dali, o Prota acaba encontrando com um amigo dele, que diz estar namorando também, e eles acabam marcando um encontro de casais, e após se despedirem, ele acaba esbarrando com uma linda garota, mas não deu em nada após isso. Finalmente chega o dia do encontro, e eles iriam fazer um tipo
tipo de escalada simulada. E quando a namorada de seu amigo chega, descobrimos que o nome dela era Sarashina Ruka, e vemos que era a garota que o gado tinha esbarrado no dia anterior. E enquanto ele observava bem a garota, Mizuhara lança um olhar reprovador para ele. Para mim, isso pareceu um pouco de ciúmes, mas vamos continuar. Eles finalmente começam a aproveitar o passeio a casal, e tanto o prota quanto seu amigo acabaram tendo uma visão privilegiada da divina dama se esforçando. E após uma hora, o prota e Ruka estavam se dando mal com aquilo. Após isso, vemos os amigos conversando, e o gado pergunta como que eles começaram a namorar, já que ele queria conquistar alguém assim também. Ao ficar sozinho, Mizuhara decide confortar o prota, e Ruka aparece querendo falar com ela a sós. Enquanto estavam sozinhas, percebemos que Ruka na verdade sabia que Mizuhara era uma namorada de aluguel, deixando ela completamente sem reação após isso. E logo vemos ela indo falar com o prota de que a namorada de seu amigo sabia de tudo. Juntos novamente, Mizuhara diz que era namorada de verdade do gado, e Ruka diz para que eles se beijassem se realmente aquilo era verdade. Mizuhara até que tenta tomar uma atitude após o desafio lançado, mas no final ela não consegue. E Ruka não acredita no relacionamento deles, e quando seu amigo chega, Kazuya disfarça dizendo que Mizuhara precisava ir embora. No caminho para casa, o prota decide acompanhar seu amigo, e ao se despedir de sua namorada, Kazuya decide tomar uma atitude para evitar que Ruka contasse algo para alguém sobre seu relacionamento com Mizuhara, e logo é pego por ela em flagrante. E enquanto ambos iam para casa, em certo momento Ruka comenta o motivo de ter perguntado sobre o relacionamento deles. Ele pede então para que ela jurasse que não contaria nada a ninguém, gravando o áudio dela, mas ela se nega inicialmente, e ao correr dali, ela quase cai da escada ao se desviar de uma senhora, e vemos que o gado deixou de ser gado novamente, já que tinha pulado para salvar a Ruka de se machucar, e ele implora em seguida que ela não contasse nada a ninguém, já que achava Mizuhara a melhor namorada do mundo, e descobrimos que Ruka na verdade era uma namorada de aluguel também. Em seguida, vemos a divina dama e o prota em uma cafeteria, e Mizuhara busca pela Ruka nas agências concorrentes, e após um tempo ela acaba ficando com vergonha de algo que o prota disse. Kazuya então tinha marcado um encontro com seu amigo, mas Ruka aparece em seguida querendo falar com Kazuya sozinhos, e após ver que seu amigo estava chegando, ele puxa ela dali para se esconderem. Eles então acabam se escondendo mais ainda, e ela pede para que ele a abraçasse, e acaba medindo seus batimentos cardíacos, porém não demora para que o amigo dele aparecesse em seguida, e ela decide acabar com o aluguel deles e ele sai dali arrasado. Após não conseguir encontrar seu amigo, o prota explica a situação para Mizuhara em seu apartamento, e Ruka chega em seguida, percebendo que ele e Mizuhara moravam perto um do outro. Ela então faz um pequeno show de ciúmes e jura não contar nada a ninguém se ele namorasse com ela. Pasmem, senhores e damas, a garota do nada começou a gostar do Kazuya. O prota então acaba ficando confuso com tudo aquilo, mas ela diz que era verdade, que realmente amava ele após ouvir a história da balsa e o quanto ele se importava com sua namorada de aluguel. Mizuhara então sai logo em seguida, e após ficar a sós com o prota por um curto período no apartamento dele, ela diz para que ele não namorasse com o Ruka, já que estava usando de chantagem para cima dele. E ele decide contar a situação dele ao seu amigo, para que ele não ficasse tão triste assim. E vemos ele saindo da sacada de seu apartamento, mas logo cai, e Ruka corre para poder ir atrás do gado. Após tanta insistência, ele finalmente decide rejeitá-la de maneira racional, e ela começa a chorar logo em seguida. Mizuhara então diz a ele para que ele namorasse ela, e que os sentimentos dela por ele realmente eram verdadeiros. Porém, ao aceitar a namorar com ela, ele começa a sofrer e muito nas mãos de Ruka, e pensa em um jeito de se afastar de sua namorada possessiva. Na faculdade, Ruka acaba aparecendo, e Mizuhara, ao ver os dois juntos, acaba ficando sem reação por um tempo, e ao que parece, ela não estava gostando nada do relacionamento deles. O Natal estava chegando, e o prota tenta reservar Mizuhara, mas ela já tinha compromisso para o dia do Natal. No dia seguinte, vemos que o prota gastou suas economias com Mizuhara, e ele acaba encontrando com ela em seguida, que se encontra com um cara bem mais boa pinta do que ele, e acaba se perguntando se ele era o namorado dela. Seguido disso, ele decide seguir ambos para saber até onde eles iriam, e ele segue eles até mesmo no cinema, e depois de um pouco de perseguição, ele percebe que nunca tinha visto ela sorrir daquela maneira após comprar um presente. E ele ouve uma parte da conversa deles sobre algo relacionado ao prepararem um jantar, e ela estar esperando por ele. E o gado acaba tendo seu coração quebrado ao ouvir isso. No banheiro, ele estava aos prantos, e acaba encontrando com o parceiro de Mizuhara também, que logo recebe um telefonema e diz algumas coisas sobre ela, fazendo com que Kazuya entendesse errado a situação, e despertando seu desejo novamente de perseguição. Mizuhara então estava em frente a uma árvore de Natal com o cara, e o prota acaba vendo algo que não queria e acidentalmente impede que aquilo continuasse. E após contar um pouco do que ele estava pensando, ela revela que na verdade o cara só estava arrumando o brinco dela, e que ela também era uma atriz. Não é à toa que ela é tão linda assim. E o que eles estavam falando mais cedo também era sobre o roteiro que eles iriam atuar, e percebe que também na verdade o jovem estava indicando ela para um diretor, na ligação do banheiro. Após Kazuya contar que estava preocupado com Mizuhara, ela acaba ficando com vergonha, e ela entrega o presente que tinha comprado a ele, e percebemos que aquele lindo sorriso anteriormente era na verdade por causa do prota.
Ruka, e logo diz que não era um presente, e sim um pedido de desculpas, mas pela reação dela, claramente a gente entende outra coisa. E o Prota acaba chorando de felicidade ao ver que era a primeira vez que alguma garota deu realmente um presente de Natal para ele. O gado finalmente tinha arranjado um emprego, tava na hora, né, filhão? E acaba ficando bobo com o presente que Mizuhara deu a ele, mas ao descobrir que ele não era o único que ela tinha presenteado, chama ela no dia seguinte para um encontro para perguntar sobre isso. Ela pergunta se ele se apaixonou por ela, e ao dizer que não, ela diz que não tinha problema dar presente a ele no namoro de aluguel deles. Saindo dali, eles acabam encontrando com Ruka, que logo tem uma crise de ciúmes ao ver ambos juntos, e ela acaba forçando ele a ir a um encontro com ela em seguida. Ruka então coloca uma venda nos olhos do gado e leva ele para um lugar misterioso, e ao chegarem lá, ele percebe que estava em um hotel, o que acaba complicando a situação até mesmo para ele. Porém, ela só queria uma explicação do relacionamento dele com Mizuhara, e ele acaba contando a história toda até o momento para ela. Ruka então começa a dar uma bronca nele para que eles resolvessem essa mentira logo, apresentando ela como sua namorada verdadeira, mas o gado se recusa inicialmente, e ela diz que estava disposta a tudo para poder estar ao lado dele. E quando ele dá uma saída dali para respirar, ela vê uma mensagem da avó do gado no celular dele, e ao voltar ela não estava mais no quarto. No ano novo, o Prota acaba convidando Mizuhara para passar o dia com a família dele, como aluguel, claro, e logo sua avó chega, e como sempre começa a babar a Mizuhara como se fosse uma obra divina, se bem que ela não tá errada. Ruka chega em seguida dizendo que passaria o dia com eles também. Kazuya então decide tentar disfarçar dizendo que ela era amiga de Mizuhara, e ela até tenta fazer o mesmo, mas Ruka assume ser a namorada dele incontáveis vezes, e vemos que a Divina Dama tava com uma carinha de tristeza, o que nos mostra que com certeza ela já sente algo pelo gado. A avó dele decide ficar a sós com ele, e Mizuhara tenta fazer o mesmo com Ruka. Enquanto isso, o gado era espancado por sua avó, e ainda recebe um sermão, mas ele disfarça dizendo que Ruka era uma mentirosa compulsiva e vivia inventando coisas. De volta à Divina Dama, ela tenta dialogar com Ruka, mas acaba sendo encurralada pela namorada paranoica, deixando Mizuhara sem diálogos para o debate, e em certo momento Ruka pergunta se ela gostava do gado, mas ela se nega inicialmente, porém não é isso que entendemos com essa carinha de tristeza. No jantar estava um climão pesado no local, e os parentes de Kazuya tentavam disfarçar com um sorriso, fingindo estar tudo bem com aquilo, e quando eles saem, os parentes dele não negam a cara de cansaço, e logo eles elogiam Mizuhara por aguentar tudo aquilo. Quando ele revela para Ruka o que ele disse para sua avó, ela acaba brigando com ele e diz que resolveria esse problema revelando a verdade de tudo. Mais tarde, a avó do gado acabou se separando de seus pais, juntamente com sua namorada, e percebemos que elas estavam sozinhas em um local. Ela então estava decidida a contar toda a verdade ali, e quando a avó dele começou a perguntar como Mizuhara era realmente, sobre as coisas que ela gostava e etc., ela percebe que na verdade a avó dele queria a Divina Dama como companheira de seu neto, e desiste de revelar tudo, até que Mizuhara chega em seguida finalmente encontrando com a avó do gado, e depois disso ele agradece a ela por não ter revelado a verdade, mas ela diz que não desistiria ainda e continuaria lutando para conquistar ele. Não sei porquê, mas repentinamente Mizuhara chega à sua sorte, e lá dizia que ela encontraria alguém especial próximo a ela, mas que era para não apressar as coisas ainda, e ela se lembra do que Ruka falou com ela. Não é por nada não, mas eu acho que a enrolação nos animes de romance tá em um nível exagerado, velho. Alguns dias à frente, Ruka conseguiu um emprego no mesmo local que seu amado, para poder estar sempre ao lado dele, e logo no primeiro dia já consegue fazer com que o gerente abaixasse o salário dele. Os amigos dele chegam em seguida no local que ele trabalhava, e eles comentam algo sobre o amigo dele que estava na deprê após ter sido largado pela namorada de aluguel. Ele então pede para que Ruka falasse com ele para tentar melhorar a situação, mas ela se recusa. Naquela noite, ele recebeu seu primeiro pagamento, e fica se perguntando se deveria gastar com Mizuhara, mas ele acaba tendo uma ideia muito melhor e tenta falar com ela para que ela fizesse um favor a ele. No dia seguinte, o amigo dele estava esperando pelo gado, mas quem chega no lugar é a Mizuhara, dizendo ser uma namorada de aluguel, e ele descobre que ela não estava mentindo. Ela então puxa ele para que eles pudessem aproveitar o dia, e ao chegarem em um parque de diversões, ele diz que iria embora, já que tinha coisas para fazer, e ela acaba dizendo que teria que entrar sozinho então, fazendo com que ele mudasse completamente de ideia na hora. Finalmente eles aproveitam o passeio, e durante a noite ele agradece a ela por aquele dia, e quando ele ia pagar, ela diz que já estava pago, e o gado aparece em seguida observando os dois, e Mizuhara acaba deixando eles a sós um pouco para poderem conversar. Kazuya então se desculpa pelo que aconteceu, e o amigo dele acaba caindo na gargalhada ao saber da história dele. Depois de se resolverem, ele sai dali e Mizuhara chega em seguida. Em seguida disso, o amigo do gado acaba perguntando à Divina Dama se teria alguma possibilidade de ela se apaixonar por algum cliente, e ela acaba se lembrando de Kazuya, e quando ele ouve a resposta dela, percebe que ela já estava apaixonada por algum cliente dela, mesmo tentando esconder isso. De volta em sua casa, o gado recebeu uma mensagem de Mizuhara para que ele encontrasse com ela na varanda de sua casa às 9 da noite e se prepara para algo maior. Porém, ao encontrar com ela, ela disse que queria que ele ajudasse uma namorada de aluguel
aluguel iniciante, mas ele não precisava pagar, e ele aceita numa boa. Ela então pergunta como ele e a ex dele estavam, e o gado acaba dizendo que possivelmente ela não queria mais nem saber dele. Sinceramente eu acho é pouco. Dias depois, vemos uma introdução de uma garota chamada Sakurazawa Sumi, que estava começando essa vida de namorada de aluguel, e descobrimos que ela admirava muito Mizuhara. No dia do encontro do gado com ela, ele percebe que ela era completamente introvertida, tanto que nem conseguia falar, e logo ele decide sair com ela dali. Porém, a megera de sua ex acaba avistando eles. Em certo momento do encontro deles, alguns inúteis estavam importunando Sumi, que logo é salva pelo gado que de vez em quando age como um homem de verdade, e salva ela daquela situação. Ela agradece e pede desculpas por eles terem xingado ele, mas ele já estava acostumado com coisas de gado, então ela estava de boa. A partir daquele momento, ela tenta ser uma namorada de aluguel melhor com Kazuya, e em certo momento ele quase acaba beijando ela acidentalmente, mas o nariz dele começou a entregá-lo, e ele sai para se lavar. Ao encontrar com ela novamente, a megera estava com sua namorada de aluguel, e Sumi tenta se aproximar dele para defender ele da jararaca. Após isso, Sumi acaba deixando eles a sós por um momento, e a arrogante simplesmente pergunta se Mizuhara sabia daquilo, e diz também que ele tinha mudado muito depois que eles se separaram. Mal ela sabe que ele só tá se metendo em uma enrascada atrás da outra, se bem que tem uma que quer namorar com ele de verdade. Mas bora continuar. Ao sair dali, Sumi percebe o olhar da megera que ela tinha, e mais tarde ela agradece ao gado por ter ajudado ela naquele dia. Na casa da jararaca, percebemos que ela estava saindo com outros caras, e ela se pergunta o porquê de estar tão incomodada com Kazuya, que estava conhecendo outras garotas além dela. Porém, ela acaba pesquisando o nome de Sumi na internet e descobre que ela era uma namorada de aluguel. Meus nobres e minhas damas, não me levem a mal, mas essa personagem não agregou em nada na primeira temporada, e sinceramente eu espero que ela ainda se dê muito mal por causa das atitudes dela. Continuando, o gado estava com seus amigos e ele acaba avistando Mizuhara à distância em seu emprego, e ele disfarça levando eles para uma direção oposta. Ao chegar em casa, Mizuhara o agradece por ele ter ajudado a garota iniciante, e menciona que em breve ela abandonaria essa vida de namorada de aluguel, já que possivelmente conseguiria novos papéis para seu emprego de atriz em breve. Porém, ela continuaria sendo a namorada de aluguel dele até que ele arranjasse uma de verdade. No dia seguinte, Mizuhara tinha um encontro com um cliente novo, e quando esse cliente chega, descobre que na verdade era a megera da ex do gado. Kazuya então recebe uma ligação de Iruka, chamando ele para sair, e ele acaba aceitando, já que não poderia depender para sempre de Mizuhara. Ao ver que Iruka estava rodeada de caras interessados nela, ele decide tomar uma atitude e assumir o relacionamento deles de verdade. Porém, ele acaba vendo a megera e Mizuhara passando no corredor de seu trabalho, e se pergunta o que aconteceu. Na sala com a divina dama, a bruxa estava pagando a ela pelos serviços dela, e sinceramente, nada de bom aconteceu aqui. E o gado tenta chegar mais perto para ver o que estava acontecendo em si, e logo Uruka chega em seguida perguntando o que tinha acontecido, e para não dar pinta demais, acaba saindo dali com ela. Mais tarde ele tenta ouvir a conversa delas novamente, e ela logo pede para que a divina dama parasse com esse namoro de mentira deles, fingindo estar com pena de seu ex. O gado então percebe a enroscada que ele acabou colocando Mizuhara, e decide fingir estar passando mal para poder sair de seu local de trabalho, o que acaba funcionando bem até. Ele então corre como se não houvesse amanhã para tentar alcançá-las, e logo ele consegue fazer isso. Ao se esconder para ouvir elas, ele acaba ouvindo Mizuhara defender ele com unhas e dentes, e a jararaca apenas esconde suas reais intenções perversas com o típico olhar de cobra que ela já tinha de natureza, e o gado estava apenas chorando como um bom gado faria. Em sua casa, ele agradece a Mizuhara e revela ter ouvido a treta toda que tinha acontecido com ela naquele dia, porém estava grato a ela por ela ter defendido ele contra sua ex. Ela então se desculpa por não conseguir ajudar muito ele em seguida, e ele começa a pensar em tudo que ele e Mizuhara tinham passado até aquele momento, e finalmente toma uma atitude inesperada, dizendo que Mizuhara era a pessoa que ele queria, e apenas ela, deixando ela completamente surpresa com aquilo, fazendo até mesmo seu coração congelado derreter em seguida. Porém, o cara é tão tapado, mano, que ele apenas serviu pra disfarçar dizendo que era apenas como namorado de aluguel. Na moral, já vi prota burro, mas esse é nível hardcore, velho. Continuando, quando ambos entram para suas casas, Mizuhara acaba se lembrando do que ele disse, envergonhada, e não tem revelação maior do que essa de que ela estava apaixonada por ele também. Mas, quando o gado é gado profissional, pra sair dessa vida é difícil. Mano, eu tô indignado com esse cara, velho. Sem comentários. E galera, esse foi o resumo da primeira temporada do anime Kanojo, ou Kareshimasu. O anime já possui uma segunda temporada, então fortalece aí no like pra eu saber que você quer ver a continuação desse anime, pra gente poder descobrir se o gado vai virar Alpha Sigma ou vai continuar sendo gado pelo resto da vida. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.